Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Thaís, eu sou gerente de Medical Affairs aqui na Danone Nutrícia e para nós é uma honra recebê-los nessa noite para a abertura oficial do segundo Gastro Virtual Conference da Danone Nutrícia. A gente inicia essa jornada de 4 dias com uma sessão de pré-congresso para um grupo muito seleto de médicos, então a gente agradece a presença de todos vocês para essa sessão. Eu represento aqui um time muito grande dentro da Danone que trabalhou para a gente poder entregar para vocês o melhor de atualização científica dentro do mundo da gastropediatria e também da lergopediatria. Para essa sessão de hoje, para a gente falar sobre esofagite eosinofílica e fazer uma atualização desde aí o diagnóstico até o tratamento, para a gente é uma honra poder convidar o Dr. Mário Vieira, que é mestre e doutor em medicina pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente ele é chefe do serviço de gastroenterologia e endoscopia digestiva pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, presidente do Departamento Científico de Gastroenterologia da SPP e membro do Departamento Científico de Gastroenterologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor Mário, é uma honra recebê-los. Já agradeço de antemão a sua presença aqui com a gente, para a gente poder ouvir muito da sua experiência nesse tema. E aí eu já queria avisar, né, todos vocês que estão nos ouvindo, que a gente vai ter algumas perguntas de interação durante a apresentação, para a gente aquecer os motores durante a aula, mas a gente também vai ter no final a oportunidade de responder eventuais dúvidas que vocês tenham. Então coloquem no chat, participem, que no finalzinho a gente volta para fazer essa troca com vocês. Obrigada, doutor Mário, boa aula para todos. Obrigado. Olá, pessoal. Obrigado, Thaisa. Obrigado pelas palavras gentis, pelo convite. Eu quero agradecer a Danone Nutrícia por essa oportunidade e também agradecer a todos que estão aí do outro lado da telinha, gastando seu tempo, cedendo seu tempo para participar dessa atividade e me permitir de falar de um tema tão interessante que é a esofagite eosinofílica. Nos próximos minutos, o que eu vou procurar apresentar é justamente uma atualização no diagnóstico e no tratamento dessa enfermidade. Essa é a minha declaração de potencial conflito de interesses. Eu vou pedir para a Thaisa, se puder, silenciar o microfone. Já estou pedindo aqui. Então, essa é a minha declaração potencial de conflito de interesses. Todas as informações e conceitos emitidos aqui nessa apresentação são de minha inteira responsabilidade, sem nenhuma interferência do patrocinador do evento. Então, o que nós vamos discutir aqui nos próximos minutos é a esofagite eosinofílica. O que nós vamos fazer aqui é apresentar um pouco da definição, da epidemiologia, do diagnóstico e do tratamento. Então, nós vamos poder discutir aqui alguns aspectos bastante práticos dessa enfermidade. E aqui, para a gente começar essa nossa conversa, eu gostaria, enquanto estou eu aqui na esquerda, preparando e fazendo essa apresentação, eu gostaria de conhecer vocês aí do outro lado desta telinha, e então eu gostaria de fazer essas perguntas aqui para vocês. Qual é a principal, se vocês pudessem, então, votar aqui nessas perguntas, qual é a principal atividade clínica de vocês aqui? Pediatra geral, gastroenterologista, pediatra, alergista, imunologista, pediatra, nutrólogo ou nutricionista? Então, eu gostaria que vocês, nos próximos minutos, respondessem essa pergunta aqui para eu ter um perfil da nossa audiência. Eu acho que a gente vai, então, ativar aqui essa pergunta e vamos ver a resposta de vocês. Então, esse é um tema muito interessante, que ele interessa a todos nós que atendemos crianças e que estamos no cuidado de crianças com diversos tipos de manifestações alérgicas, incluindo a esofagite eosinofílica. Vamos ver. Eu acho que, imagino que está em andamento essa pergunta. Bem, então a gente vai seguindo e depois a gente vai ver que resposta que nós tivemos aqui em relação a essa pergunta.
Bom, esofagite eosinofílica, vamos aguardar aqui um pouquinho. Não sei se houve algum pequeno problema técnico, alguma coisa. Vamos ver como é que está indo aqui a nossa resposta aqui. Muito bem. Então, vamos seguir. Vamos seguir, então. Esofagite eosinofílica é uma entidade relativamente nova. Eu gostaria, então, de passar aqui o próximo slide. É uma entidade relativamente nova. Então, a esofagite eosinofílica, até o início dos anos 90, a esofagite eosinofílica ainda não era conhecida. E haviam alguns relatos de eosinofilia no esôfago. Então, até um pouco antes do início da década de 90, se achava que a infiltração de eosinófilos no esôfago era um critério histológico para esofagite de refluxo. Foi justamente em 1993, em 1994 e 95, que começaram a surgir as primeiras publicações referentes a essa entidade específica. Então, aí foi esse cirurgião do aparelho digestivo britânico, Stephen Atwood, que em 1993, quando ela era fellow na Califórnia, ele descreveu essa condição específica que ele falou, puxa, essa infiltração de eosinófilos no esôfago representa um diagnóstico específico. E depois disso, logo em seguida, esse pediatra desse grupo nos Estados Unidos também ele observou que os pacientes que tinham a tal da esofagite eosinofílica, que era essa condição diferente, eles respondiam com o tratamento com uma dieta de eliminação baseada em fórmula de aminoácidos. Então, a gente começa com uma definição conceitual da esofagite eosinofílica. Então, o mais importante dessa definição é que se trata de uma enfermidade crônica. Uma enfermidade crônica, então, imunomediada do esôfago, que se caracteriza clinicamente por manifestações de disfunção esofagiana e histologicamente por inflamação predominantemente eosinofílica. O ponto importante dessa definição toda é manifestação de disfunção esofagiana associada à infiltração eosinofílica de uma enfermidade que é crônica. Então, essa palavra crônica é extremamente importante nessa definição. Então, eu vou seguir com uma outra pergunta, vamos ver se vai dar certo. Não é para votar no chat, me parece que tem na plataforma mesmo, existe uma forma de votar. Então, eu gostaria de saber, para tentar entender qual é a experiência nossa no trato desses pacientes, aqui no atendimento desses pacientes, então não é para responder no chat, é para responder no pop-up que vai sair na tela, tá? Então, quantos pacientes cada um de vocês vê com esse diagnóstico de esofagite eosinofílica? Quantos pacientes nós temos aí, atendemos por ano com o diagnóstico de esofagite eosinofílica? Menos de 5, entre 5 e 10, entre 10 e 20 ou mais de 20 pacientes por ano? Então, eu gostaria de saber a experiência de vocês. Vamos lá. Então, nos próximos minutos, nos próximos segundos, vamos tentar entender qual é a experiência de vocês aqui com essa enfermidade. É lógico que isso vai depender muito do ambiente que nós trabalhamos, então, na condição que nós temos de fazer investigação. Então, eu vejo aqui, só deixa eu ver um pouquinho maior aqui, para a gente conseguir ver. Tá, deixa eu ver aqui. Desculpem, mas a gente vai chegar lá. Então, nós vemos que a distribuição é relativamente homogênea, assim, né? Uma grande parte aqui vê nessa faixa aqui essa faixa laranja aqui, né? Que está, então, essa faixa laranja seria entre 5 e 10 pacientes. Então, nós temos uma distribuição relativamente heterogênea, né? Então, entre 5 e 10 pacientes por ano,
mas a gente vê que uma boa proporção também vê nessas outras proporções entre 10 e 20 ou até mais de 20 pacientes. Muito bem, vamos seguir. Então, a gente vê que tem gente aí com experiência na enfermidade. Por que nós devemos conhecer essa enfermidade? Então, tem muita gente com experiência na enfermidade, mas tem gente ainda que vê muito pouco paciente. Por que é importante a gente conhecer essa enfermidade? Porque justamente a esofagite eosinofílica e a doença do refluxo são as enfermidades não malignas mais comuns do esôfago que requerem investigação endoscópica. Existe um aumento na incidência de ambas, há uma superposição clínica e histológica e elas podem coexistir. Então, isso é importante. Então, uma enfermidade que nós temos que estar atento, está no nosso dia a dia, tá? Nós tivemos a oportunidade, lá em 2007, e essa foi uma publicação de 2008, de compartilhar nossa experiência na época com esse grupo de Porto Alegre, liderado pela doutora Cristina Targa Ferreira. Então, eles tinham lá em Porto Alegre 11 casos, nós tínhamos 18 casos nessa época, e essa foi a primeira descrição de série de casos pediátricos na América Latina, que foi até objeto de um editorial do Arquivos de Gastroenterologia que foi escrito pelo Dr. Mauro Batista Moraes. Desde então, nós tivemos certamente um aumento do número de casos. Então, hoje, nós temos talvez já mais próximo de 600 pacientes diagnosticados no nosso serviço, na nossa base de dados aproximadamente 400 pacientes, e nos últimos 3 anos nós tivemos 172 casos novos de esofagite eosinofílica no nosso serviço. Tá? Então, há uma proliferação de informação na literatura. Desde lá do início dos anos 90, quando havia 2 publicações somente, vocês veem que o aumento do número de casos até então, de 95 a 2015, subiu para 290. E desde então, os números sempre, por ano, ficam perto de 300 publicações por ano, sendo no ano de 2020 mais de 300 publicações. Então, é um tema extremamente interessante que vem sendo estudado, discutido muito na literatura. Se nós hoje formos procurar no PubMed, por exemplo, e digitarmos lá esofagite eosinofílica, nós encontramos mais de 3.000 publicações. Então, é um tema relevante que está proliferando na literatura. Então, vamos lá para mais uma pergunta que eu gostaria de saber a experiência de vocês ou a impressão de vocês em relação a essa doença. Em relação às doenças inflamatórias intestinais, que são muito mais conhecidas, por exemplo, a doença de Crohn e retocolite ulcerativa, você acha que a incidência e prevalência da esofagite eosinofílica são maiores, menores ou iguais? Qual que é a impressão? Vamos lá. Vamos saber a opinião de vocês que estão aí do outro lado da telinha. Vamos lá. Vamos aguardar a resposta, então. Estamos esperando, então, a técnica aqui na resposta. Muito bem. Nós vemos aqui, olha, que a maior parte aqui, vamos ver, está subindo, modificando um pouquinho as respostas. Vamos ver aqui o laranja, então. A maior parte acha que, então, a incidência e a prevalência da esofagite eosinofílica é menor. Alguns, uma outra proporção, achando que é igual, e uma pequena proporção, uma proporção menor, achando que é maior do que as doenças inflamatórias intestinais. Muito bem. Como é que a gente vê essa situação? Então, vamos passar lá para o próximo slide, para a gente ver como é que a gente vê essa situação aqui.
Então, se a gente for ver estudo de prevalência e de incidência, essa é uma publicação de 2019 desse grupo da Espanha, que mostrou que a prevalência da esofagite eosinofílica em adultos é de 42 por 100 mil habitantes, em crianças de 34 por 100 mil habitantes, e a incidência de perto de 6 a 7, tanto em adultos quanto crianças, por 100 mil habitantes por ano. Como é que isso é comparado a outras enfermidades? Muito interessante esse estudo aqui desse grupo da Holanda. Olha só que observou que a incidência da esofagite eosinofílica na Holanda, ela é impressionantemente, está crescendo muito desde 2005. Então, desde 2005 começou a se observar uma subida nessa curva da esofagite eosinofílica, tanto na faixa de adultos quanto pediátricas, e nesse período de 25 anos, o aumento foi de mais de 300 vezes esse aumento de incidência. Então, é um número bastante significativo que, aparentemente, acontece em outros locais onde essa doença tem sido diagnosticada e descrita. Se nós compararmos com doença inflamatória intestinal, eu encontrei esse artigo. Então, nós temos esse artigo que eu mostrei há pouquinho, de prevalência e incidência de esofagite eosinofílica em crianças e adultos, e nós vemos aqui, eu encontrei esse artigo aqui da epidemiologia da doença inflamatória intestinal na América do Sul, e nós vemos que a esofagite eosinofílica, em comparação, tanto em prevalência quanto em incidência com a doença inflamatória intestinal, é maior. Isso significa o quê? Que possivelmente nos próximos anos nós vamos ver muito mais pacientes com esofagite eosinofílica do que com doença inflamatória intestinal nos nossos serviços de gastroenterologia pediátrica. Então, essa é uma doença relativamente nova, ela vem sendo descrita há menos de 30 anos, e quando a coisa começou a se organizar? Somente agora, em 2007, quando se estabeleceu esse primeiro consenso de manejo diagnóstico e terapêutico da esofagite eosinofílica. Na época, se reuniram 31 especialistas de vários países, de vários locais, tanto na alergia e imunologia, na nutrição, na gastroenterologia pediátrica, e estabeleceram essas recomendações aqui em 2007. Nessa época, usando graus de evidência e recomendação, todas as recomendações eram baseadas apenas em série de casos ou diretrizes baseadas na opinião de especialistas. Portanto, ainda havia muito pouca informação. Essa diretriz, esse consenso, essas recomendações foram atualizadas em 2011, e essa é uma publicação em 2013 do Colégio Americano de Gastroenterologia, que foi uma atualização também dessas recomendações, que nessa época, em 2013, muito interessante, 2013, há muito pouco tempo, a maioria das recomendações ainda eram condicionais por falta de dados concretos para guiar as decisões, e já se dizia que havia possibilidade de mudança nos consensos ao responder mesmo aquelas questões mais básicas. Essa foi a primeira publicação pediátrica, então, de 2014, da ESPGHAN, que foi, então, um guideline, uma diretriz de manejo da esofagite eosinofílica pediátrica, uma mais recente, europeia, em adultos, aqui em 2017, e esse mais recente de 2018, que eu tive a oportunidade de ser coautor, junto com a doutora Cristina Targa, de Porto Alegre, que foi um consenso internacional de critérios diagnósticos publicado em 2018. Essa também é uma publicação interessante, em parceria com esses colegas aí, a doutora Cristina Targa aqui do Brasil, e esses outros colegas que estão aí listados na lista de autores, que foi publicado no Jornal de Pediatria, que é um artigo de revisão de manejo diagnóstico e terapêutico de esofagite eosinofílica, e essa é a publicação mais recente do Colégio Americano de Gastroenterologia, um guideline, uma diretriz de parâmetros clínicos de manejo, tanto diagnóstico quanto terapêutico, publicado agora em 2020. Então, do ponto de vista prático, como é que a gente vê esses pacientes? São aqueles pacientes que têm sintomas muito parecidos com doença do refluxo. Em geral, adultos, a primeira apresentação é disfagia, impactação alimentar, muitas vezes dor retroesternal e pirose. Já as crianças, depende muito da faixa etária. Muitas crianças têm sintomas inespecíficos, como náusea, vômitos, dor abdominal. Às vezes é aquela criança simplesmente com dificuldade alimentar,
Pode haver déficit de crescimento, dependendo do tempo, da duração da enfermidade, do tempo da dificuldade alimentar, e pode haver disfagia, principalmente quando há já um quadro de doença fibroestenosante. Como é que a gente faz o diagnóstico, então, do ponto de vista prático? A endoscopia é o passo inicial para o diagnóstico. E apesar dos achados endoscópicos não fazerem parte dos critérios diagnósticos da esofagite eosinofílica, eles podem sugerir ou levantar a suspeita clínica. Esses são achados sugestivos, então, de esofagite eosinofílica. Aqui à esquerda na tela vocês veem esses pontos, esse exudato esbranquiçado, que na maioria das vezes corresponde a microabscessos eosinofílicos. Na tela do meio, nós vemos esses anéis concêntricos, que muitas vezes são chamados de traquealização do esôfago. Na tela da direita, esses sulcos ou linhas verticais. Então, todos esses achados são sugestivos de esofagite eosinofílica. Há poucos anos atrás, agora há 8 anos atrás, esses autores aqui, eles desenvolveram esse score de referência endoscópica, chamado GI-REFS, que se refere a esses itens aqui de edema, os anéis concêntricos, os exudatos, as linhas verticais e a estenose, o estreitamento do esôfago. Então, esses são um método de estabelecer score endoscópico que pode ser útil na suspeita diagnóstica e também no acompanhamento desses pacientes. Tá? E para confirmar o diagnóstico, nós precisamos de biópsia do esôfago. Então, você fecha o diagnóstico da esofagite eosinofílica quando há sintomas de disfunção esofagiana, infiltração de 15 ou mais eosinófilos por campo de grande aumento, na ausência de outras causas de eosinofilia, e é muito importante também, ao diagnóstico, se fazer biópsias do estômago e do duodeno para se identificar se existem outras doenças eosinofílicas, acometimento de outros segmentos do trato gastrointestinal, além do esôfago. Um aspecto importante que nós sempre chamamos a atenção é o número de biópsias. A infiltração ela pode ser focal, então o recomendável é que se tome no mínimo 4 biópsias. Então, coletar esôfago proximal e distal, no mínimo 4 biópsias, então de 4 a 6 biópsias, para que o diagnóstico, o método tenha uma sensibilidade maior para identificar a eosinofilia. Esse é um score, então, o critério diagnóstico são 15 ou mais eosinófilos por campo de grande aumento. No entanto, esses autores aqui, em 2017, esse grupo aí de Cincinnati, eles estabeleceram esse score histológico. É um sistema de score histológico para o diagnóstico para a esofagite eosinofílica, que além da infiltração eosinofílica, que é o critério diagnóstico mais importante, contempla esses outros itens aqui que estão listados na tela, que podem ser úteis, principalmente do ponto de vista de pesquisa, de avaliação em estudos clínicos, de estudos de novos medicamentos, mas ainda na prática clínica, o dado mais relevante é a infiltração eosinofílica. Então, os critérios diagnósticos, o diagnóstico fundamental é esse, 15 ou mais eosinófilos por campo de grande aumento. Mas esses critérios diagnósticos eles foram evoluindo com o passar do tempo. A gente sabe, então, que a esofagite eosinofílica é uma doença nova, foi inicialmente reconhecida lá no início dos anos 90, o primeiro consenso em 2007. Nessa época se achava que a esofagite eosinofílica e a doença do refluxo eram doenças diferentes, exclusivas, e você dizia que tinha esofagite eosinofílica quando não havia resposta a inibidores de bomba de prótons. Já em 2011, começou a se observar que a relação era muito mais complexa e se criou um termo, um terceiro termo, que não era a doença do refluxo e não era esofagite eosinofílica, se chamava eosinofilia do esôfago responsiva ao inibidor de bomba de próton. Então, houve uma atualização, a publicação dos guidelines americanos, os guidelines pediátricos, e a partir de 2017 e em 2018, com essas novas publicações, se removeu esse termo da eosinofilia do esôfago responsiva ao IBP. Então, esse termo parou de ser utilizado, uma vez que se considerou que a resposta ao IBP não seria mais necessária para a confirmação diagnóstica. E, finalmente, o tratamento. Como é que a gente vai tratar a abordagem terapêutica prática desses pacientes? O que nós queremos no tratamento? Melhora clínica, melhora endoscópica, melhora histológica. O que nós queremos é impedir a progressão da doença, que é uma doença crônica,
e dessa forma nós vamos evitar o remodelamento esofágico, evitando a estenose. E outros aspectos que são extremamente importantes é, ao mesmo tempo que nós estamos com atenção, com o tratamento na prevenção da progressão da doença, cuidar muito bem do estado nutricional e também da qualidade de vida do paciente. Qual que é o critério para você dizer se o paciente melhorou ou não? Existe um espectro de resposta. Não é necessariamente aquele paciente que não responde nada ou que responde muito bem. Então, esse foi um modelo interessante, mostrando que entre a não resposta e a completa normalização, pode haver uma resposta intermediária, levando em consideração achados histológicos, sintomas e características endoscópicas. Então, alguns pacientes podem ter resposta clínica e a histologia ainda continua alterada. Alguns pacientes podem ter manifestações endoscópicas, histológicas, e melhora endoscópica e histológica, e ainda tem alguns sintomas. Então, esse espectro de avaliação tem que ser avaliado criteriosamente, levando em conta todos esses itens. Quais são as modalidades de tratamento que nós temos? O que nós temos disponível hoje são inibidores de bomba de prótons, os corticosteroides tópicos, o tratamento dietético e a dilatação endoscópica do esôfago. É o que nós temos hoje como tratamento recomendado para a esofagite eosinofílica. Os biológicos são promissores e tem coisa nova no futuro, a gente vai comentar rapidamente ao final da apresentação. Então, vai lá mais uma pergunta para vocês aqui. Em um paciente de 10 anos de idade, qual é a sua opção preferencial como modalidade inicial do tratamento quando o diagnóstico da esofagite eosinofílica é confirmado? Então, eu vou fazer essa pergunta aqui para vocês para saber qual é a experiência de cada um em relação a esse manejo. Vamos lá, então. Vamos ativar essa pergunta. Vamos ativar a pergunta, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver qual é a primeira opção aqui dos colegas que já têm experiência no manejo desses pacientes. Essa não é uma resposta que tem certo ou errado necessariamente, né? Então, vamos ver aqui qual foi a linha aqui. Está vendo uma movimentação aqui, eu vejo a coluna azul, vamos ver o que é a coluna azul. Vamos ver aqui. A coluna azul é a modalidade de tratamento preferida, que seria, vamos ver, a coluna azul, posso saber aqui qual é. Vamos ver, é a terceira. Então, o tratamento, a coluna azul, então, é a medida inicial é o uso de inibidores de bomba de próton. A coluna verde, que é outra opção também, então, você veja, a opção inicial aqui da maioria dos colegas é o uso de inibidor de bomba de próton, né? Então, vamos ver, não existe exatamente... E uma segunda opção é o tratamento dietético. Então, não existe uma resposta absoluta para isso. Isso a gente vai discutir aqui nos próximos minutos também. Obrigado por responder. Vamos ver qual é o manejo em relação a esse paciente aqui, a esse nosso paciente aqui virtual. Então, vamos falar um pouquinho do tratamento farmacológico. O que nós temos disponível hoje? Inibidores de bomba de próton, os corticosteroides tópicos, que incluem a fluticasona e a budesonida. Vamos passar por essas modalidades de tratamento aqui, vamos ver como é que a gente aplica essas modalidades. Eu concordo que o IBP, no nosso meio, é a opção inicial de tratamento, e eu vou mostrar aqui para vocês por que essa opção. Então, temos os inibidores de bomba de próton. Se sabe que os inibidores de bomba de próton,
eles não são só inibidores de ácido, eles têm efeitos anti-inflamatórios, eles bloqueiam a secreção de eutaxina 3, que é uma citocina responsável pelo recrutamento de eosinófilos, eles também melhoram a integridade epitelial e a função de barreira mucosa. Isso impede a absorção de antígenos e estimulação do sistema imune. Então, os inibidores de bomba de próton, eles têm ação terapêutica na esofagite eosinofílica, não somente por inibir o ácido, mas por essa ação no sentido de inibir a atividade do eosinófilo. Até alguns anos atrás se usava esse termo, eosinofilia do esôfago responsiva ao IBP. Então, hoje o termo que se usa é esofagite eosinofílica, que é responsiva ao IBP, justamente por isso. Então, diminui a permeabilidade da mucosa, a ativação imunológica, diminui a longevidade do eosinófilo, então ele tem essa propriedade anti-inflamatória. É uma opção interessante, considerando o bom perfil de segurança e também o custo. Esse é um estudo interessante de 2016, que foi uma revisão sistemática e meta-análise sobre o uso de inibidores de bomba de próton na esofagite eosinofílica, envolvendo mais de 600 pacientes, tinha quase 200 crianças aqui nesse grupo, e nesse estudo se observou que os inibidores de bomba de próton eles levam a uma remissão histológica, tanto em adultos quanto criança, perto de 50%, e remissão clínica perto de 60%. Quer dizer, um bom percentual dos pacientes responde ao uso de inibidores de bomba de próton. Em relação aos corticosteroides tópicos, é importante ainda nós termos em mente que os corticosteroides tópicos deglutidos, eles ainda são off-label, eles não são ainda aprovados oficialmente para o tratamento de esofagite eosinofílica, apesar de serem usados há muitos anos. Então, as modalidades de uso de corticoide, existe a fluticasona, a budesonida, suspensão viscosa, e a budesonida pastilha dispersível. A fluticasona existe em spray, em pó e em pastilhas dispersíveis. Essa história do corticosteroide tópico começou lá em 2004. Em 2004, se observou que o propionato de fluticasona, esse grupo nos Estados Unidos, observou que levava a melhora clínica e imunopatológica, tinha efeitos na esofagite eosinofílica, diminuindo o recrutamento dos eosinófilos, e se identificou já nessa época que existia um perfil bastante grande de segurança, com baixa toxicidade, com casos de candidíase esofágica isolada. Isso foi lá em 2004. 3 anos depois, esse grupo aqui da CIEMA Ceves, da Califórnia, nos Estados Unidos, desenvolveu uma budesonida viscosa oral, em que misturava, fazia uma papinha de budesonida com sucralose, e observou que, usando nessas doses que estão descritas aí acima, de 1 mg por dia em menores de 10 anos e 2 mg por dia em maiores de 10 anos, observou que a resposta foi muito favorável. A resposta foi adequada em 80% dos pacientes, diminuindo o número de eosinófilos abaixo de 7 eosinófilos por campo. Houve melhora histológica, melhora no score de sintomas e no score endoscópico. Então, foi muito interessante esse estudo, que foi um estudo inicial do uso da budesonida viscosa lá em 2007. E qual é a formulação ideal para nós usarmos? Existe uma formulação ideal? Primeiro, a ideal é aquela que nós temos disponível. E esse é um estudo interessante de 2012, que avaliou 22 pacientes usando budesonida viscosa e budesonida em spray. Esse foi um estudo interessante que, usando nessa dose de 1 mg 2 vezes por dia, em 8 semanas, mostrou que a budesonida oral viscosa ela tem um tempo de contato com a mucosa, observado na cintilografia, maior, e esses pacientes que usam a budesonida viscosa, eles têm uma melhora da eosinofilia no esôfago em comparação com os que usam a budesonida líquida. Então, nós observamos aqui que a budesonida spray, muito do medicamento vai para o pulmão ou fica na boca, e muito pouco vai para o estômago. Já a budesonida viscosa, ela segue aqui o trato, o caminho que nós queremos aqui, que é esse contato com o esôfago, e depois vai ser deglutida, vai para o estômago. Muito bem. Qual dos dois é eficaz? Ambos são eficazes, né? Esse é um estudo de 2016, que também aqui uma revisão sistemática e meta-análise, avaliando 5 estudos que envolviam mais de 170 pacientes que usavam ou fluticasona ou budesonida, e esse estudo mostrou que a resposta é favorável em relação
ao placebo no sentido de remissão histológica completa, de remissão histológica parcial, tanto de qualquer modalidade de corticoide, e também observou que a resposta clínica também é favorável quando se usa o corticoide deglutido em comparação com os pacientes que usam placebo. Tá? Para não deixar de comentar, esse é um estudo extremamente recente, agora de abril de 2001, que avaliou, então é um novo estudo, a fase 3 de uma suspensão oral de budesonida, que avaliou em pacientes de 11 a 55 anos que receberam budesonida oral suspensão ou placebo e observou que o grupo que recebeu budesonida oral viscosa teve uma melhora histológica significativamente melhor comparado com o grupo que recebeu o placebo, e o score de disfagia também foi melhor em comparação com o grupo que recebeu o placebo. Em relação à fluticasona, até há pouco tempo atrás nós tínhamos fluticasona em pó aqui no Brasil, infelizmente nós não temos encontrado esse produto, e a fluticasona em pó realmente era o produto que nós tínhamos preferência na utilização no tratamento da esofagite eosinofílica, e agora em 2018 esse grupo nos Estados Unidos mostrou que os pacientes que utilizam a fluticasona em pó têm uma melhora histológica aqui em relação à contagem máxima de eosinófilo em comparação com os pacientes que usam placebo. Uma conclusão desses autores é que, em comparação, desculpem, com os pacientes que usam fluticasona líquida, então que a fluticasona líquida, a conclusão desses autores foi que a fluticasona líquida para inalação é eficaz para induzir a remissão histológica, mas não é a formulação ideal, porque essa tentativa de deglutir esse composto em aerossol é mais difícil para o paciente. Então, a fluticasona em pó é preferível em comparação com o aerossol, e também é adequada para o contato com o esôfago. E mais recentemente, também em 2019, se desenvolveu essas pastilhas dispersíveis, que estão disponíveis, licenciadas na Alemanha e no Reino Unido, e essas pastilhas orodispersíveis que foram avaliadas, elas mostraram que esses pacientes têm remissão clínica, histológica e endoscópica em comparação com o placebo. Então, pastilha orodispersível de budesonida. E uma outra modalidade de tratamento é o tratamento dietético. O tratamento dietético pode ser, as opções são variadas, você pode ter uma dieta de exclusão ou de eliminação, usando somente fórmula de aminoácidos. A dieta de restrição, que é variada, ela pode ser a dieta de restrição de 6 alimentos, de 4 alimentos, de 2 alimentos, ou somente do leite de vaca, e mais recentemente um estudo mostrando essa dieta sequencial de 2, 4 e 6 alimentos, e ainda existe a opção da dieta guiada por exames de testes alérgicos. E você não se deve deixar de considerar o tratamento combinado, quando se faz uma dieta de restrição com suplementação com fórmula de aminoácidos. Essa história da dieta de exclusão, então, começou lá no comecinho da esofagite eosinofílica, em 1995, quando esse grupo nos Estados Unidos, então, avaliou um grupo pequeno de pacientes, mas identificou que os pacientes que tinham diagnóstico de esofagite eosinofílica, eles respondiam tanto do ponto de vista de histologia, aqui, de redução de eosinófilos de 41 para abaixo de 1, como com melhora dos sintomas, melhora total em 8 dos 10, melhora parcial em 2 dos 10. E quando você retornava à alimentação normal, todos tinham recidiva dos sintomas. Então, esse foi um estudo interessante que chamou atenção para o papel da alergia alimentar na esofagite eosinofílica. Desde então, considerando que usar uma dieta de restrição somente com fórmula de aminoácidos é muito difícil, esses autores aí dos Estados Unidos também, o Amir Kagawa, ele, em 2006, sugeriu o uso dessa dieta de eliminação dos 6 alimentos. A dieta de eliminação dos 6 alimentos foi comparada com a dieta elementar, e se observou que os pacientes que faziam a dieta de eliminação dos 6 alimentos, 74% apresentaram melhora, em comparação com 88% que apresentaram melhora com a dieta elementar. Considerando-se a aderência ao tratamento, o custo
e a palatabilidade, essa foi considerada uma modalidade de tratamento interessante. Então, a dieta de eliminação de 6 alimentos. Então, essa evolução do tratamento dietético começou lá na descrição inicial da esofagite eosinofílica, com a dieta elementar no início, que fez nos entender o papel da alergia alimentar na esofagite eosinofílica. Na evolução, então, foi sugerido, 10 anos depois, uma dieta dirigida por exames. Um pouquinho depois, essa dieta de restrição de 6 alimentos. Um pouquinho depois, uma dieta somente de exclusão de proteína do leite de vaca. Aqui em adultos, as dietas de eliminação dos 6 alimentos passaram a ser utilizadas a partir de 2012. A partir de 2016, o mesmo autor que tinha sugerido a dieta de eliminação de 6 alimentos sugeriu uma dieta de eliminação de 4 alimentos somente. Depois, esse grupo da Espanha sugeriu essa dieta de restrição sequencial, inicialmente de 2, depois de 4 e depois de 6 alimentos, caso não haja resposta. E existe um estudo mais recente, agora de 2021, que avaliou a dieta isenta de proteína do leite de vaca somente em crianças, que eu vou comentar. Qual é a eficácia global dessas dietas? Forma de aminoácido, de uma forma geral, analisando todos os estudos, fica perto de 90%. Uma dieta dirigida através de testes diagnósticos, somente de 45%. E essas dietas empíricas, nessa época desse estudo aqui, publicado em 2015, se refere à dieta de eliminação de 6 alimentos, perto de 70% de eficácia. Muito bem. Essa é uma revisão um pouquinho mais posterior, então, de 2017, que mostrou que os índices de remissão histológica estão aqui. Então, de uma forma resumida para todas as dietas, de dieta alimentar de 90%, dieta de 6 alimentos cerca de 70%, de 4 alimentos 60%, de 2 alimentos 40%, e alguns estudos mostrando que a dieta somente de eliminação de proteína do leite de vaca, chegando a 60%, e aquela guiada por testes não tem um resultado tão bom assim. Então, você tem algumas opções de dieta. Você pode começar com uma dieta muito restritiva, chamada de top-down, em que se eliminam os 6 alimentos, e uma estratégia interessante seria de começar a restringir gradualmente grupos de alimentos para que o impacto na qualidade de vida do paciente não seja muito grande. Esse é o estudo que sugeriu essa estratégia, então, de 2018, do grupo da Espanha, que sugeriu essa dieta step-up, essa de 2, 4 e 6 alimentos, e observou que o índice de remissão aqui, com 2 alimentos, foi perto de 40%, com 4 alimentos, perto de 60%, e de 6 alimentos, perto de 80%. Então, talvez uma estratégia seria interessante começar com a menor restrição, porque o nosso paciente pode estar enquadrado nesse grupo que vai responder. Caso não responda, passar para uma restrição um pouquinho maior, e caso não responda, por uma restrição maior ainda até chegar aos 6 alimentos. Então, esse seria o percentual de remissão histológica nessas etapas de dieta restritiva aqui, mas fazer isso passo a passo. Para não deixar de comentar, então, esse é um artigo que está em vias de publicação, ainda não foi publicado, mas foi um artigo, então, em pacientes pediátricos, 41 pacientes pediátricos com uma idade de 9 anos, em que se estabeleceu uma dieta isenta de proteína do leite de vaca por 8 a 12 semanas e observou que houve, em 50% desses pacientes, houve uma redução da contagem máxima de eosinófilos e a melhora endoscópica foi perto de 60%, uma melhora completa em 24% e a melhora clínica em 60% e completa em cerca de 30%. Então, essa também pode ser uma estratégia de uma publicação sugerida por essa publicação recente que está em vias de produção. Finalmente, a modalidade de tratamento final seria a dilatação endoscópica, que ela é útil nas estenoses fixas, especialmente quando há impactação alimentar, preferencialmente após o tratamento clínico, e aquele preocupação com risco de perfuração que havia nos anos anteriores é o mesmo que ocorre nas outras estenoses, então, feito por endoscopistas experientes, com toda a cautela, a dilatação na esofagite eosinofílica pode ser feita com segurança. E, finalmente, o que a gente tem para o futuro, que são os biológicos. Então, os biológicos, existem vários biológicos que já foram testados para a esofagite eosinofílica, e esse aqui que está no meio, aqui, que é o dupilumab, aparentemente é o mais promissor.
Então, esse aqui é um estudo fase 2, publicado em 2020, do Dupilumab, que é um inibidor de receptor de interleucina 4 e de interleucina 13, e esse estudo aqui, fase 2, em adultos, com o Dupilumab, mostrou que usando esse agente biológico, você tem redução de contagem de eosinófilos, melhora dos sintomas, melhora dos scores histológicos, além da contagem eosinofílica, melhora dos achados endoscópicos e também da distensibilidade esofágica. O prognóstico aparentemente requer tratamento prolongado, a esofagite eosinofílica, a inflamação é progressiva, pode levar à estenose, caso a enfermidade não seja tratada. Não se sabe se, como é uma doença relativamente recente, se há risco de progressão para esôfago de Barrett, para outras formas de doenças eosinofílicas gastrointestinais, e a grande preocupação no prognóstico é justamente o desenvolvimento de fibrose. Aqui nós vemos aqui um aspecto histológico normal, de um esôfago normal, aqui na doença do refluxo, e aqui na esofagite eosinofílica nós vemos aqui essa coloração azul aqui que denota fibrose do esôfago. Esse score de fibrose, então, no esôfago, na esofagite eosinofílica não tratado, é significativamente maior aos pacientes com doença do refluxo ou pacientes que não têm enfermidade, isso provavelmente por um aumento da expressão de TGF-beta que estimula a proliferação de fibroblastos. Então, esses são os aspectos que nos fazem nos preocupar com o futuro. Por que nós temos que nos preocupar com o atraso diagnóstico? Porque quanto mais tempo leva o atraso diagnóstico, maior a prevalência de estenose. Se o diagnóstico é feito dentro de menos de 2 anos do início de sintomas, menos de 20% dos pacientes desenvolvem estenose. Se o atraso do diagnóstico, é o que acontece em muitos adultos, é mais de 20 anos, a ocorrência de estenose é maior de 70%. E qual é o grupo que, infelizmente, acaba atrasando mais no diagnóstico? Nossa faixa etária pediátrica, que são os nossos pacientes de 0 até 20 anos, em que o atraso diagnóstico é maior em comparação com os outros grupos. Talvez por uma certa relutância em investigar esses pacientes, se trata de uma doença crônica, muitas vezes encarada como uma dificuldade alimentar. Então, quando houver sintomas de disfunção esofagiana em pacientes que tenham alguma história de alergia, de atopia, é importante que esse diagnóstico seja considerado. E, finalmente, eu não podia deixar de mostrar esse gráfico aqui para vocês, é um artigo de 2018, que chama atenção para a evolução natural e a consequência no atraso do diagnóstico. A gente vê que quanto mais tempo para o diagnóstico, maior a chance de haver características de fibrose e maior a chance de haver episódios de impactação alimentar e de estenose. Esse é um estudo bastante interessante desse grupo da Holanda, que envolveu mais de 700 pacientes e desses quase 120 crianças. Então, qual é o que diz a diretriz de uma forma geral? Quando nós suspeitamos de esofagite eosinofílica, nós temos a opção, então, uma vez tendo afastado o diagnóstico de outras causas de eosinofilia no esôfago, nós temos a opção de escolher por terapia farmacológica ou tratamento dietético. Essas são as opções. E o importante é discutir com o paciente qual é a estratégia que ele prefere para utilizar na sua condição especificamente. É isso que dizem as diretrizes mais recentes. Se nós formos olhar essa nossa publicação, esse guia prático que nós escrevemos aqui junto com a doutora Cristina Tag e a doutora Cristina Palmer em 2018, nós vemos como racional de uma forma geral assim, paciente com esofagite eosinofílica, quer dizer, tem mais de 15 eosinófilos por campo de grande aumento. Nós começamos, em concordância com os colegas que responderam aqui no nosso questionário, 8 semanas de inibidor de bomba de próton, 1 mg por quilo 2 vezes ao dia. Caso haja melhora clínica e histológica, nós mantemos o inibidor de bomba de próton, reduzindo a dose para 1 mg por quilo dia. Caso não haja melhora, nós vamos optar pelas outras modalidades de tratamento, ou o tratamento com corticosteroide tópico ou o tratamento dietético. Se um não responde, pode-se mudar para outra. E caso ainda assim não haja resposta, pode-se considerar combinar os tratamentos. E reavaliar o paciente clinicamente e através de endoscopia, dependendo da situação específica do paciente, a cada 6 ou 12 meses. Então, em conclusão, as minhas mensagens finais são as seguintes. Nós temos que lembrar que a esofagite eosinofílica é uma doença crônica e progressiva. A ausência de sintomas não significa ausência de inflamação.
O diagnóstico e tratamento precoce são muito importantes. Modalidades terapêuticas que nós temos hoje como primeira linha são os inibidores de bomba, os corticosteroides tópicos e as dietas. São todas opções terapêuticas que podem ser usadas como primeira linha e que precisam ser discutidos com o paciente. A remissão espontânea é infrequente ou talvez inexistente. Existem inúmeros trabalhos mostrando que a recidiva, quando se interrompe o tratamento, é absolutamente frequente, muito comum, e os biológicos são drogas promissoras. O dupilumab parece que é o que está num horizonte mais próximo. O que nós temos que lembrar? Que a biópsia é essencial para o diagnóstico, então isso é fundamental. Ainda há necessidade e existem muitas pesquisas em andamento para definir essas questões não definidas. O que nós precisamos é de motivação. Os clínicos a suspeitarem do diagnóstico, discutirem as modalidades terapêuticas com o paciente, tanto medicamentosas quanto dietéticas, os endoscopistas a, por favor, coletarem biópsia, mesmo quando o aspecto endoscópico é normal, e os patologistas a analisarem detalhadamente a infiltração eosinofílica, principalmente quantificando eosinófilos. Aí eu quero agradecer o tempo de vocês, a atenção de vocês, e estou à disposição para perguntas, e esse também eu deixo o meu e-mail, para quem quiser alguma referência ou alguma informação adicional, vai ser um prazer encaminhar para vocês. Obrigado. Obrigada, doutor Mário, pela excelente aula. Como um assunto tão difícil, ouvindo você falar, a gente vai, né, navegando e viajando e aprendendo cada vez mais. Então, muito, muito obrigada por trazer toda a sua experiência, trazer com tanta clareza para a gente os ensinamentos. E agora eu vou começar, né, a colocar algumas das perguntas que vieram, já tenho algumas aqui no chat, então, por favor, quem tiver dúvidas, quem quiser trazer algum comentário, coloca no chat que a gente está recebendo aqui, o doutor Mário vai responder para vocês. Primeira pergunta, doutor Mário, quando ocorre uma resposta parcial, ou seja, número de eosinófilos menor que 15, após 8 a 12 semanas do tratamento escolhido, é necessário associar a um outro tratamento com o objetivo de zerar os eosinófilos, mesmo se o paciente está assintomático? Qual a sua conduta? Excelente pergunta, prática, e denota a experiência de quem está lidando com essa situação. Vamos dizer que, se essa avaliação for feita ao diagnóstico, então o paciente tem lá mais de 15 eosinófilos por campo, nós começamos 2 miligramas por quilo dia de inibidor de bomba de próton, e na segunda endoscopia tem mais de 15 eosinófilos, nós consideramos, mesmo que o paciente esteja bem clinicamente, não respondedor ao inibidor de bomba de próton. E aí nós temos as outras duas opções de tratamento, ou dietético ou corticosteroide deglutido. Então, não respondeu dessa primeira vez, é isso, eu não associaria, eu mudaria de modalidade de tratamento. Lá na frente, quando você já sabe ao que o paciente respondeu, pode-se considerar associação, mas a resposta inicial, segundo as diretrizes e o entendimento atual, tem que baixar de 15 eosinófilos por campo de grande aumento para a gente dizer que houve resposta. A própria contagem de eosinófilos é polêmica, porque será que nós consideramos 0 eosinófilos ou abaixo de 15 está bom? Existem os estudos de novos medicamentos, têm usado uma linha um pouquinho mais rigorosa, uma linha de corte abaixo de 6 eosinófilos por campo de grande aumento. Então, nessa situação atual, no entendimento atual, eu diria assim, começou com inibidor de bomba de próton, não baixou de 15, muda a modalidade de tratamento. Baixou de 15 e o paciente está sintomático, eu ainda assim manteria, mas lembrar, monitoração clínica e talvez no futuro endoscópica. Perfeito, obrigada. Vamos para mais uma. Em pacientes com boa resposta ao inibidor de bomba de próton, por quanto tempo posso manter o uso de forma segura? A dose é a mesma que usamos para a doença do refluxo gastroesofágico? Excelente pergunta. Assim, nós temos muita restrição com o uso de inibidor de bomba de próton sem indicação. E o que mais nos preocupa hoje é o uso de inibidor de bomba de próton em lactentes, em bebês, por exemplo, bebê com irritabilidade, há um abuso na prescrição. Mas assim como a doença do refluxo, a doença da úlcera péptica, a esofagite eosinofílica é uma indicação específica para o uso de inibidor de bomba de próton. Ao contrário da doença do refluxo ou da doença da úlcera péptica, quando se recomenda que use-se por 8 a 12 semanas, na esofagite eosinofílica se recomenda que o tratamento seja prolongado. Por quanto tempo não se sabe. O que se sabe é que quando se interrompe o tratamento, a recidiva
dos sintomas da inflamação histológica, e isso pode levar à fibrose. Então, uma sugestão e um entendimento pessoal muito particular meu é o seguinte: respondeu, mantém com a dose mínima que mantém o paciente assintomático com bom controle histológico. Lá no futuro, pode ser que se observe que tem as consequências de se usar inibidor de bomba de próton prolongadamente. Então, no futuro, pode-se considerar mudar a modalidade de tratamento. Por exemplo, aquele paciente que está usando inibidor de bomba de próton por muito tempo, respondeu, mas ele está preocupado em usar por muito tempo, pode-se optar por um tratamento dietético ou pelo corticosteroide tópico. Essa observação, esse comentário, vale também para as outras modalidades de tratamento. Nós temos pacientes que se preocupam por usar corticosteroide tópico por muito tempo, outros têm a preocupação de impacto na qualidade de vida das dietas restritivas. Então, as modalidades, muitas vezes, nós podemos viajar entre as modalidades de acordo com o nosso paciente específico. Perfeito. E foi ótimo esse gancho que você fez agora, né, de como que a gente vai navegar entre os diferentes tipos de tratamento, porque acho que a próxima pergunta fala muito disso, né? Então, a pergunta, né, vem em relação a se você tem muitos pacientes, especialmente na faixa etária de pré-adolescentes, pacientes mais velhos, e tem quadros com recorrência frequente. E aí a pessoa complementa. Trata, melhora por 1 ou 2 anos, retorna com sintomas e, ao realizar o EDA, novamente, né, começa a apresentar o quadro mais sintomático. E na impossibilidade de fazer uma dieta com aminoácidos, seja por palatabilidade, seja por questão financeira, se pode escolher como opção o uso de leites vegetais, como, por exemplo, leite de coco, e fazer uma reposição de vitaminas e minerais. Excelente pergunta. O que eu percebo, assim, vou falar aqui, é bom que nós podemos falar da nossa experiência pessoal. O que tem na literatura, o que está nas diretrizes, todos nós temos acesso. O que nós vemos é que os pacientes mais jovens, aquelas crianças com esofagite eosinofílica muito precoce, quando nós fazemos diagnóstico abaixo dos 2 anos de idade, é muito mais fácil a adesão ao tratamento dietético. As mães muitas vezes preferem, é bem mais fácil de você fazer uma dieta de restrição ou de eliminação em bebês, em lactentes. Em crianças maiores e adolescentes, se você pergunta para um menino de 12 anos de idade o que você prefere, tomar um medicamento 2 vezes por dia ou 1 vez ao dia, ou não poder comer A, B, C, D, E, esses alimentos, sem dúvida ele vai preferir tomar um medicamento. Então, isso precisa ser discutido com o paciente. Caso nós precisemos fazer uma dieta de restrição, por exemplo, de leite, vamos dizer que nós nos animamos com esse estudo mais recente do Joshua Wechsler, que é o estudo mostrando resposta em cerca de 50% com os pacientes com dieta isenta de proteína do leite de vaca. Nós não estamos numa faixa etária, num bebê, numa criança de 10, 12 anos de idade, que ele precise usar a fórmula como um lactente. Então, ele pode fazer uma dieta de restrição de leite, preferencialmente, o que vai usar para substituir vai depender da condição nutricional do paciente, da condição financeira, cuidando com suplementação de cálcio e vitamina D, e se nós tivermos condição, com o apoio de nutricionista para nos ajudar na reposição dos nutrientes que ele não está ingerindo. Perfeito. Temos mais 2 perguntinhas aqui. Acho que essa também vem ao encontro do que você vem falando. Então, qual a sua impressão, qual que é a vivência clínica em relação às dietas de exclusão que são muito restritivas, e aí entendo pela pergunta que vai ter mais de um tipo de alimento nas crianças maiores. Sustenta-se isso ou cai nesse ponto que você colocou, né? Talvez uma criança de 10, 12 anos vai preferir o medicamento do que a dieta. Exatamente. E é interessante porque quando nós conversamos com alguns colegas de outros países, alguns referem que mesmo há adultos que preferem fazer tratamento dietético com dieta de restrição. No nosso cenário aqui, na minha experiência e aqui no Brasil, a gente vê isso com muito mais dificuldade, mas naturalmente a discussão precisa ser feita individualmente com cada paciente. O que eu percebo é que o tratamento dietético é muito pouco aceito por crianças maiores e adolescentes, mesmo pelos pais, pelos familiares, porque eles já percebem a dificuldade de ter uma criança que não possa comer 6 grupos de alimentos, e o que acontece que muitas vezes diminui a adesão ao tratamento
é a aparente melhora clínica. Puxa, melhorou, aí começa a relaxar e os sintomas voltam. E a preocupação, nós temos alguns pacientes adolescentes que muitas vezes eles relaxam um pouquinho no tratamento e eles não referem muito os sintomas para os pais. E, eventualmente, a gente vai ver, depois de 2 e 3 anos, com uma alteração endoscópica histológica muito significativa, e já vimos alguns pacientes com fibrose justamente por ter relaxado ou abandonado o tratamento. Excelente. Falando um pouquinho dessa parte de estenose, veio uma pergunta um pouco mais complexa aqui. Qual seria a sua conduta diante de um paciente de 10 anos que teve impactação alimentar e, ao realizar EDA, evidenciou-se estenose esofágica com estrias longitudinais e infiltrado eosinofílico intenso? Não tive coragem de fazer monoterapia, optei por esquema combinado, dietético mais medicamentoso com sucesso. Qual seria a sua conduta? Excelente pergunta. Eu acho que é uma estratégia. Nesse nosso evento, nós vamos ter uma oportunidade em outro momento ali de discutir aplicação de diretrizes. E uma coisa que, assim, que é uma observação importante é que as diretrizes existem para serem seguidas, mas nós temos que adaptá-las aos nossos pacientes individualmente. Então, essa condição que o colega ou a colega colocou aqui, ela percebeu a necessidade de fazer. Eu, particularmente, quando me vejo diante de uma situação, eu prefiro fazer monoterapia para que nós depois não fiquemos confusos ao que o paciente respondeu. Então, nesse caso, nós tivemos alguns pacientes que nós já vimos na faixa da adolescência com estenose e que responderam somente com corticosteroide tópico. Então, isso talvez a gente usar múltiplas opções de tratamento pode dificultar depois a escolha de qual modalidade manter. Mas eu imagino que foi uma decisão individual, tomada diante do paciente e dependendo da gravidade do sintoma, mas a minha opção é sempre optar pela monoterapia. Mas quando há estenose, a monoterapia, a gente já vê que os pacientes não respondem a tratamento dietético, não respondem a inibidor de bomba. Esse a gente já vai para o corticosteroide deglutido. Boa. Vamos para mais uma pergunta, o nosso tempo já está encerrando, então vamos fazer mais uma perguntinha aqui. Resposta sustentada tem algum fenótipo que propicie ou o tratamento poderia influenciar? Resposta sustentada. Bom, em geral, o fenótipo fibroestenosante ele tende a ser mais difícil de tratar. O fenótipo fibroestenosante, em geral, se considera aquele paciente que ele já tem sintomas há muito tempo e por conta do não tratamento desde o início da doença, ele foi desenvolvendo fibrose. Mas existe um entendimento que esses pacientes, muitas vezes que têm esse fenótipo fibroestenosante, não foi por duração da doença, é uma condição específica, uma expressão genética específica desse paciente que predispõe ao fenótipo fibroestenosante. Na nossa experiência, os pacientes com fenótipo fibroestenosante são os mais refratários e mais difíceis de tratar. Se é que eu entendi bem a pergunta. A pergunta pelo menos só chegou até aqui. Se não ficou claro, a gente está fechando aqui, mas por favor, devolva para a gente, ou enfim, se quiser, pode mandar também um e-mail para o Dr. Mário, que a gente amarra aí qualquer ponto de dúvida que tiver. A gente está chegando ao fim dessa sessão de hoje, então queria agradecer muito, Dr. Mário, a participação de todos vocês conosco. É muito legal a gente ver, em plena quarta-feira, todo mundo tão animado, trazendo tantas dúvidas assim, pertinentes, que vão ajudar e vão contribuir realmente para o desenvolvimento de todos. Agradeço mais uma vez a todos. Amanhã a gente volta com a abertura oficial do Congresso. Então, às 19 horas, a gente vai contar com a presença de todos vocês para 3 dias de programações muito intensas. O Dr. Mário volta com a gente em algumas outras sessões, né, Dr. Mário? Na sexta-feira, no sábado, estaremos ao vivo novamente com o Dr. Mário, além das aulas que estão gravadas e à disposição nas salas também para vocês assistirem. Então, vejo vocês amanhã. Muito obrigada, boa noite, bom descanso a todos. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo tempo de vocês. E amanhã a gente se vê de novo. Boa noite.